nosso tema hoje é sexualidade. Olha só, um tema super bacana, super em alta, e para isso, claro que nós convidamos mais uma vez a ginecologista a doutora Flávia Henriques. Ela é uma estudiosa e apaixonada pelo que faz. Todos nós somos, né? Mas, gente, ela é muito apaixonada. Tudo bom, Flávia? Tudo bem, Fabiola? Tudo bem, pessoal? Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. A gente agradece. Ô, Flávia, pois é, existem vários mitos em torno da sexualidade, mas eu acho que antes da gente entrar nesse tema, vamos falar uma coisa. A diferença entre sexo e sexualidade, que é uma grande diferença. Sim. Então, Fabiola, sexualidade às vezes é um pouco mal interpretado. Sexualidade é uma característica que nós, os seres humanos, temos, tá? Porque o sexo, qualquer animal, qualquer primata faz sexo, mas nós temos essa característica da sexualidade, que é um conjunto de comportamentos, de características, de buscar uma satisfação, de ter uma autoestima, de trabalhar essa autoestima para os relacionamentos interpessoais. Certo. Então, a sexualidade, ela vai muito além do ato sexual. Sexualidade é um estado, é um conjunto de comportamentos e reações que compõem a característica de cada pessoa. E está muito linkado com a questão da autoestima, da saúde, porque você exercer a sua sexualidade é uma coisa saudável. Claro. Então, tem muito a ver com saúde e por isso que a gente trouxe o assunto aqui. E existem muitas disfunções que as pessoas nem imaginam que possam estar tendo sintomas de algumas doenças ou de até algumas disfunções sexuais propriamente ditas, né, Flávia? Sim. Quais são? Então, na mulher, as principais disfunções sexuais são o desejo hipoativo, que é aquele desinteresse. Para mim tanto faz se eu tenho sexo, se eu não tenho, se o meu parceiro me procura, prefiro que não procure. Isso é o desejo hipoativo, certo. Tá? Outra coisa muito comum é o vaginismo. O vaginismo, geralmente, a gente faz o diagnóstico em pacientes mais jovens, porque é um reflexo de contração da musculatura vaginal. É um reflexo involuntário. A pessoa ela não quer ter essa contratura, mas ela se contrai e ela impossibilita a relação. Ou às vezes, quando até chega a acontecer, é muito dolorosa. Então, e isso acontece durante a relação ou antes até. Às vezes até antes, né, a mulher se contrai, porque a vagina ela é músculo, né? Ela é formada por músculos. Então existe um reflexo que é involuntário, né? A pessoa não é que ela deseje fazer aquilo, mas é um reflexo involuntário que ela se contrai a musculatura das coxas e a musculatura vaginal, impedindo a relação. Entendi. Ou muitas vezes, se ocorre a relação, é muito dolorosa. Entendi. Então, a isso a gente dá o nome de vaginismo. Vaginismo. E a terceira disfunção, que também é muito frequente, é a anorgasmia, que é a falta de orgasmo. Então, a paciente tem o desejo, consegue ter a relação, porém não tem o orgasmo, que é chamado o ápice da relação. Então essas são as queixas mais comuns em consultório. Tratamento, como faz para ter? Existe, além do tratamento,
É uma cura? Há uma cura? Sim, o tratamento ele vai depender da causa, Fabiola. Certo, então, assim, claro. as causas, primeira coisa, a gente tem que detectar se é alguma coisa orgânica, fisiológica ou da fase da mulher. Ou até psicológica. Por exemplo, sim, muito comum na questão do desejo hipoativo, a menopausa. Diminui a produção hormonal, diminui testosterona circulante, causa o desejo hipoativo, ou às vezes até a falta total de desejo. Né? Eu tenho muitas pacientes que detectam a menopausa por esse sintoma. Outra situação. Mas aí toma um hormônio, sim, né? Faz um tratamento. Por isso que depende da causa. Claro. Né? Outra situação que é muito comum. No pós-parto, puerpério, né? Também é uma situação que altera os hormônios, aumenta a prolactina e diminui o desejo. Pacientes com alterações da prolactina, com alterações severas de tireoide, também tem a questão do desejo diminuído. Doenças psiquiátricas como a depressão é muito comum, e agora, uma causa muito frequente de desejo hipoativo. Né? Algumas medicações, alguns anticoncepcionais atuam na questão do centro do desejo e causam uma diminuição de libido, tá? E aí, a gente, como ginecologista, a gente tem que primeiro afastar essas causas que a gente chama de orgânicas ou fisiológicas, às vezes alguma infecção pélvica, tá? Isso aí é a primeira coisa que a gente tem que afastar. E aí, fora isso, existem outras causas, como você falou, que são causas mais psicogênicas, né? Então, se a pessoa sofreu algum trauma, claro, na infância, na adolescência, se o parceiro é muito apressado e também não consegue estimular aquela mulher, problemas dentro do relacionamento, excesso de trabalho, às vezes o tipo de vida da mulher, trabalha muito, viaja muito, tá cansada, não tem muito tempo, tem filho. Então, assim, aí a gente tem que investigar e fazer uma anamnese bem completa, porque existem várias causas. E olha quantas causas, biológicas, né? Exatamente. Tanto biológicas quanto não biológicas que acabam atrapalhando um casamento que já está estável, né? Ou acabam até levando o casal a uma separação, porque existem, né, gente, essas situações todas. A sexualidade é uma coisa que tem que ser muito bem curtida a pessoa, né? A pessoa tem que estar bem. Exatamente. Né? E às vezes até, Fabiola, na maioria das vezes, o problema não é nem o parceiro atual, mas o que a gente vê muito na questão do vaginismo, né? As mulheres que têm vaginismo, geralmente elas tiveram um primeiro parceiro, uma primeira relação que não foi agradável, que foi desconfortável, e que está refletindo no parceiro atual, no casamento atual, que às vezes está tudo bem com o novo parceiro, mas aquela questão não foi resolvida. Entendi. Então, nem sempre o problema seria exatamente com o parceiro atual, mas como eu falei, às vezes traumas antigos. E a pessoa percebe, talvez, isso depois que vai realmente pesquisar. E para isso, gente, é necessário uma consulta ao seu ginecologista. Esse papo aberto com o ginecologista é muito importante, né? Essa relação de confiança, né? Não ter vergonha de perguntar, porque isso, como a gente falou no início, isso é uma disfunção. Então, não precisa ter vergonha, ter receio de perguntar sobre isso, porque isso tem um tratamento apropriado, né? Existe um tratamento para isso, dependendo do que for, dependendo da causa.
Em geral, são alguns meses de tratamento, tá? Mas isso geralmente tem uma evolução bem positiva. Tem uma solução. Tem. E a terceira causa também tem tratamento? Então, a terceira disfunção seria a anorgasmia, que é a falta do orgasmo, né, do ápice da relação, e também tem tratamento. Então, o que seria, a princípio, afastar também as causas orgânicas, as causas biológicas, e através de uma anamnese, de uma investigação, se descobrir a causa para poder tratar. Então, assim, Fabíola, a maioria das causas de falta de orgasmo, de anorgasmia, são psicológicas. Tem muito a ver com uma educação muito restritiva. Muito rígida. Às vezes fatores religiosos também, algumas culturas, né, que o sexo é feito apenas para procriação. Então, às vezes, alguns aprendizados na infância, ou alguns aspectos socio-religiosos podem acarretar isso na mulher adulta. Que a pessoa não se dá o direito de sentir aquele prazer intenso. Exatamente. Então, essa é uma causa muito frequente. Isso geralmente não se trata com remédios, isso tem que fazer uma terapia, um processo terapêutico. Aí você encaminha. Exatamente. O mais importante é você estar bem resolvida, né? Então procure o seu ginecologista, essa sensação de bem-estar, tanto físico quanto mental, isso é importantíssimo. Mas tem também outros fatores de sexualidade que hoje a gente não vai abordar, mas eu acho que é um tema que ainda tem muito para se falar, né, Flávia? Tem bastante aspectos para a gente conversar. E assim, se eu puder dar uma dica, minha dica é o seguinte: você, mãe, converse com a sua filha adolescente, converse com seu filho, porque se você não conversar, alguém na rua vai conversar. E às vezes não tem a coisa boa e tem a coisa ruim. E isso que talvez possa até levar a um problema futuro. Exatamente. Né? Então, se você não assumir isso e conversar com seu filho, conversar com a sua filha, outra pessoa vai acabar conversando e a gente não sabe se vai ser bom ou ruim. É verdade. Então, essa parte de educação sexual tem que ser conversado em casa. Isso não é para escola, isso não é para terceiros, isso a gente tem que educar os nossos filhos. É isso aí. E olha, gente, não esquecendo que a doutora Flávia Henriques é ginecologista, especialista inclusive em adolescência sobre sexualidade. E se você tem uma filha menina, não se esqueça que a sua ginecologista, o seu ginecologista pode com certeza ajudar a evitar todos esses problemas, muitos problemas no futuro.